Olá, vou começar esse vídeo hoje dizendo uma frase que eu de facto gosto muito: o silêncio não comete erros. Digo essa frase em função dos discursos que nós viemos ouvindo durante essa fase de campanha e falo particularmente dos discursos do candidato à presidência, o Sr. João Lourenço. Sr. João Lourenço, Sr. candidato à presidência, deixa-me dizer o seguinte: a base de sucesso, a chave do sucesso de toda e qualquer sociedade é a educação. Toda e qualquer democracia é educação. Sem educação é completamente impossível construir uma sociedade, uma democracia de sucesso. O professor é a figura mais importante de toda uma sociedade, porque é ele que ensina todas as profissões. Em nenhum dos seus discursos ouvi-lhe falar dos seus planos para a educação. Nenhum. Aliás, eu não ouvi ainda plano nenhum de governo seu. Mas falo dos professores, vou falar de dois profissionais aqui, dos professores e dos médicos. Falo dos professores porque os professores são extremamente desvalorizados no nosso país. Extremamente. Lá fora, os professores são muito, mas muito valorizados. Para ter uma ideia, o salário base de um professor começa entre $4.200 a $6.500, é o mais alto. Por isso é que o acesso à educação para professores é extremamente exigente. E por isso é que os certificados que a gente tira lá fora são aceitos em todo o mundo, porque a educação é de alto padrão. Em Angola isso não acontece, porque infelizmente não se valoriza os professores. Os professores são abandalhados, os profissionais da educação são completamente abandalhados pelo Ministério da Educação. Não é que existam maus professores, infelizmente não existe apoio para eles. Infelizmente não há capacitação para eles. Se há, é uma capacitação muito mal feita. E os professores têm que ir, por meios próprios, buscar de tudo um pouco para poderem trazer melhor os seus alunos. Porque o Ministério da Educação não prevê isso. Porque o Ministério da Educação não faz absolutamente nada para especializar professores, para capacitar os professores. E eles vão por conta própria. Às vezes é difícil. Então, se não olhar para isso, não está a fazer nada. Outros profissionais que também são abandalhados pelo Ministério é o da saúde. Não adianta pintar a parede de um hospital se tu não tens médicos suficientes, enfermeiros, técnicos de laboratório, auxiliares de enfermagem. Toda essa equipa é necessária. E é necessário também que se olhe para essas pessoas. É necessário que se olhe para esses profissionais. Os médicos lá fora também são extremamente valorizados, porque sem saúde e sem educação tu não fazes nada. Você com saúde não trabalha. É preciso olhar para os nossos médicos e dar a eles condições. Os médicos vão se especializar por conta própria. Quando o Ministério da Educação podia muito bem ajudar os médicos. E nós sabemos que não é fácil fazer nenhum curso. Principalmente um curso de medicina que a pessoa passa a vida inteira a estudar. Então, é preciso olhar para esses profissionais. Criem linhas de crédito que permitam esses profissionais irem se especializar e vão descontando quando eles acabarem a especialização e voltarem à ativa. Vão descontando uma porcentagem mínima para eles pagarem esse crédito. Mas é preciso criar crédito à educação. É preciso apostar na educação. Se não olhar para a educação, não está a fazer nada. Está na hora do Orçamento Geral do Estado, do dinheiro, a grande fatia do OGE, ser destinado à educação e à saúde, coisa que não acontece desde que o regime está no poder. Vocês não olham para isso. Senhor Presidente, o senhor candidato, precisa alinhar os seus discursos. É preciso que alinhe os seus discursos. O senhor dizia numa entrevista na RTP, em Angola não há fome. Depois, numa atividade do seu partido, o senhor disse: a fome é relativa. Agora, quando lhe desafiam para o debate, pelo senhor candidato, senhor Adalberto Costa Júnior, o nosso ACJ, o senhor diz: nós estamos ocupados a tratar do problema da fome. O seu discurso é confuso. O seu discurso não é alinhado. É preciso rever com os seus os profissionais de marketing da sua campanha e alinhar esses discursos, porque até então o senhor dizia que não havia fome. Depois que a fome era relativa. E agora? Está ocupado a tratar da fome. Senhor candidato, senhor João Lourenço, não é em fase de campanha que o senhor vai se preocupar com saúde, com emprego, com fome. Não. Isso é durante os seus anos de mandato. É durante o tempo que o senhor está ali a governar que tem que ver isto. Se não tem capacidade de fazer sozinho, peça ajuda. Nós temos várias organizações mundiais que estão dispostas a ajudar. Angola está no mapa da fome, assim como está o Brasil. É inadmissível
que em pleno século XXI, nós estamos no ano 2022, as pessoas morram de fome, que as pessoas procurem comida no lixo. O seu discurso precisa de estar alinhado, o seu discurso precisa de ser mais coerente. Não passa credibilidade. O senhor ainda não disse em momento nenhum quais são os planos da sua campanha. Não há um programa de governo, nós não sabemos o que é que o senhor vai fazer. A única coisa que nós temos visto fazer é atacar o candidato da oposição. Por que não aceita o debate? Faz parte. O senhor diz que estamos numa democracia, assim como diz o nosso candidato, o senhor Adalberto Costa Júnior, também diz que vivemos numa democracia. Eu continuo dizendo que nós não vivemos numa democracia. Angola é e sempre será uma ditadura muito mais mal disfarçada de democracia enquanto tivermos o regime que temos. Aceita o debate porque é isso que o povo quer. A vontade do povo, numa democracia, é soberana, porque afinal de contas somos nós que elegemos quem nós queremos no nosso, para nos governar daqui nestes próximos 5 anos. Então é preciso ser coerente, é preciso aceitar e fazer a sua parte. Venha nos dizer porque que quer se manter aí. Porque até então o senhor não mostrou nada. O senhor teve 5 anos para mostrar trabalho e não fez nada. Meu caro candidato, lhe digo, o senhor foi buscar dívida, foi fazer dívida de $1.000 milhões, 10 mil milhões acho, agora já não me lembro bem, mas é ronda, com o FMI. E tem 10 anos para pagar. Desses 10 anos, 5 já foram e temos mais 5. O que é que foi feito com esse dinheiro? Onde é que anda esse dinheiro? Eu não consigo perceber que um país, como é que um país que tem a quantidade de recursos naturais, e deixa-me lhe lembrar, senhor candidato, os recursos são esgotáveis. Ninguém nunca disse que os recursos não iriam acabar. Vão, um dia. E nós não conseguimos tirar proveito disso. Países que sequer têm petróleo, que sequer têm reserva de petróleo para até 2.900 e uaué. E Angola não consegue fazer isso. Nós temos várias riquezas. E o povo podia muito bem estar numa condição melhor se não houvesse tanta corrupção no seu governo. Desde o mandato anterior do seu antecessor. Então é preciso rever tudo isso. Hoje por hoje, nós antes, quando éramos mais novos, nossos pais, quando a gente dizia que não acreditava no MPLA, os nossos pais defendiam acirradamente o MPLA. Porque vocês passaram uma esperança para os nossos mais velhos. Vocês passaram uma esperança para os nossos mais velhos, acreditando que vocês eram o melhor para o país. Hoje, uma maioria desses mais velhos não vos consegue defender. Nós hoje que falamos, que erguemos a nossa voz e falamos, somos os jovens de ontem. Somos os jovens, as crianças, melhor dizendo, de ontem. Hoje somos jovens, hoje temos mais conhecimentos, hoje a história é muito diferente daquilo que nos foi contado um dia, e a gente sabe, a gente questiona e a gente cobra. E a gente vai cobrar porque é um direito que nos cabe. É preciso que se reforme a Constituição, porque a Constituição foi reescrita para beneficiar o vosso regime. Essa Constituição precisa ser revista. O poder do presidente precisa ser diminuído. Precisa haver separação entre os poderes. O poder executivo não pode ser um mandatário do poder constitucional e legislativo. Isso não existe. Precisamos de um tribunal eleitoral no país. Mas um tribunal sério. Para isso acontecer, é preciso que haja separação de poderes entre o poder executivo, o poder executivo, o constitucional e o legislativo. Quando houver essa separação, vamos poder começar a falar eventualmente de democracia. Porque vamos ter tribunais que de facto trabalham sem depender, porque a função tanto do poder constitucional é exatamente fiscalizar o trabalho do poder executivo e do poder legislativo. É para isso que estão aí. Os tribunais precisam ser independentes. Quando tivermos essa independência de poderes, vamos começar a sentir que vivemos de facto numa democracia. Porque no momento em que algum político fizer alguma coisa errada, os tribunais vão estar em condições de prestar contas. E não prestam por causa disso. Como é que vamos ter investimento no país se o país não tem segurança? É claro que eu, em sã consciência, não vou sair do meu país, pegar no meu capital para ir investir num país que não oferece segurança. E não há segurança. Capacita a polícia, capacita o Ministério do Interior, para que de facto os nossos policiais estejam preparados
para combater a criminalidade com mão dura. É preciso combater a criminalidade com mão pesada. E colocar, se tiver que ser letal, que seja. Porque quem está a pagar é o pacato cidadão. Então, enquanto o país não tiver segurança, não vai ter como atrair investidores. Muda as políticas comerciais para que as pessoas tenham vontade. Primeiro, invista em segurança. Muda as políticas comerciais para que as pessoas possam, os investidores sejam atraídos para o nosso país. E é assim que nós vamos conseguir desenvolver. Meu caro, o senhor já encontrou, hein, os cofres do governo, como o senhor disse, vazio. Angola já estava enterrada em dívidas. Não é indo buscar mais dívidas que vai resolver o problema. Faça acordos de construção, de reconstrução. Faça acordos de tecnologia. Faça acordos de know-how. Traga profissionais para passar o know-how aos profissionais em Angola. Capacite. Invista, como eu lhe disse no começo, na educação, para que o Ministério da Educação tenha condições de criar cursos profissionais. Não há emprego. Mas se capacitarmos os jovens, as pessoas que estão por aí que não têm acesso à educação, com cursos profissionais, vamos ter pessoas autônomas. As pessoas vão ter capacidade de investir. Criem políticas de crédito que possam facilitar a vida do pacato cidadão. Isso não existe no nosso país. Não vá buscar mais dinheiro porque nós não precisamos de mais dívida. Não é assim que vai reconstruir o país. Não é assim que vai fazer as coisas andarem. Peça ajuda, se não consegue, vá à ONU. Tem as organizações, nós temos a FAO para ajudar a combater Angola. Nós temos, dentro das Nações Unidas, temos organismos que ajudaram outros países que também viveram com o problema da seca e conseguiram driblar a seca. Mas isso é preciso crer, isso é preciso ter interesse. O senhor tem que pedir ajuda. Se for honesto, se o seu governo for honesto, em vez de pensarem em roubar, em comprar os bens públicos, as infraestruturas públicas, como sabemos que estão a ser compradas, não vamos conseguir sair desse buraco enquanto nós não tivermos outro tipo de governação. Vocês já estão há 46 anos no poder e não fizeram nada. Por isso é que nós hoje, nós jovens, e até digo-vos, os mais velhos que um dia até vos defenderam, como vocês viram, muitas pessoas saíram do vosso partido. Nós hoje queremos alternância. E as pessoas dizem, mas o ACJ também vai entrar e vai roubar. Que seja, como eu disse no vídeo passado, muda a cara do ladrão. Porque temos o mesmo ladrão há 46 anos. Não queremos mais isso. E lhe digo mesmo, numa eleição transparente, a vitória das eleições é concretamente da UNITA, isso não há dúvida. E eu digo, sem medo de errar, 75% da camada jovem do nosso país apoia o Adalberto Costa Júnior, apoia a UNITA. Nós não somos da UNITA. Nós não estamos a defender cores partidárias. E é preciso dizer que o facto de eu não defender o MPLA não me faz da UNITA, não. Eu apenas tenho uma capacidade, como muito jovem tem, de raciocinar de uma forma diferente e encarar as coisas como elas são. Eu não posso, de forma consciente, negar o sofrimento do meu irmão, negar que exista fome, negar que haja pessoas a morrer. Não podemos fazer isso porque não estamos a ver. Então, é preciso que haja essa consciência da vossa parte. Nós queremos alternância e queremos. Porque essa alternância vai ser boa até para vocês. Porque vai permitir com que o vosso partido, se reveja as suas políticas, e faça com que as coisas mudem no meio de vocês. E veja, não, durante 46 anos realmente nós não fizemos ali muita coisa. Vamos tentar, agora que somos oposição, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E é isso que nós queremos. É isso que nos traz. O senhor ACJ fala com convicção, fala com conhecimento. O senhor diz, temos experiência de governo. O que o senhor nos mostrou nestes 5 anos é que não tem experiência nenhuma. Não tem. Porque o senhor não fez nada. O senhor não mostrou nada. O senhor não trouxe nada de novo. Muito pelo contrário. Hoje temos 44% da população em miséria extrema. Isso é grave. Isso tudo aconteceu no seu governo. E na época da guerra não tínhamos essas porcentagens, não tínhamos esses números. Então tem que se rever. Nós não somos defensores da UNITA, nós não somos membros da UNITA, nós não somos afiliados, não somos nada. Mas o discurso e o programa de governo que a UNITA apresentou, isso se identifica conosco.
Senhor candidato, senhor ACJ, tenho muita admiração por si e vou-lhe pedir um favor e vou-lhe dar um conselho também. Não responda aos ataques do candidato do MPLA. Siga a sua linha que começou desde o princípio, sem responder a ataques. Deixe que lhe ataque e ganhe e pise no silêncio. É assim que vai, da maneira como conquistou a nossa simpatia, continue fazendo isso. É por isso que nós o apoiamos, porque o senhor mostrou em todo esse tempo uma postura diferente. Sempre tivemos a ideia de que a UNITA é que fazia guerra e não sei o quê, e nós vimos uma UNITA totalmente diferente. Então continue nessa linha, que é isso que conquistou a nossa atenção com relação a si. Nós que apoiamos a linha da UNITA, do ACJ, nós não somos afiliados do partido, não. Eu digo e repito isso, sou a partidária, sou a política, eu falo de factos. Então, mas nós queremos alguém que de facto mostre que sabe o que está ali a fazer. E o senhor ACJ tem mostrado isso. E por isso é que nós gostamos do que ele fala. E queremos apostar nisso. Se ele vai nos defraudar daqui a um pouco, isso já é um problema dele. Mas nós pelo menos contribuímos para a mudança. E é isso que a gente quer. Essa mudança, essa alteração, essa alternância. Para que haja uma diferença. Está na hora de nós vermos uma coisa diferente. E essa oportunidade precisa ser dada. Então, senhor presidente, senhor candidato J-Lo, fome, problema da fome, é durante o seu mandato, não é na campanha eleitoral. Os seus discursos, desculpa que lhe diga, são vazios, são ocos. E nós não acreditamos em nada do que diz. Nós hoje, nada do que o MPLA fizer traz credibilidade para nós, que hoje temos uma capacidade de ver as coisas de uma forma diferente. O seu discurso é completamente vazio. Vazio mesmo. É oco. Precisa mudar. Precisa rever. Ao invés de atacar o candidato da oposição, mostre de facto, de concreto, o que é que o senhor vai fazer ou quer fazer para se manter ali nesses 5 anos. Porque o senhor já esteve aí 5 anos e o senhor não fez nada. Não fez. Embora haja seus músicos simpatizantes que digam que o senhor fez, nós continuamos dizendo que não, que nós não vimos. E prova disso são as pessoas que estão a morrer, são os hospitais que não têm assistência, são as crianças que não têm acesso à educação, jovens que não conseguem entrar, universidades privadas caríssimas, quando não há, o governo não consegue criar uma linha de crédito estudantil. Como é que vamos ter pessoas capacitadas, formadas, se o Ministério da Educação não cumpre o seu papel? O seu discurso precisa ser alinhado. O seu discurso precisa mudar. Porque nós estamos cansados. E sim, queremos alternância já. Paz.